vocês! Videozinho para tentar explicar da forma mais didática possível sobre a reunião que ocorreu ontem, sobre SAF com conselheiros e o especialista Rodrigo Monteiro de Castro. Reunião informal, sem a presença da presidência. Muitas coisas para falar, mas primeiramente eu peço o seu like, por favor, e a sua inscrição, sobretudo a inscrição, porque eu estou maluca para chegar aos 30 mil e temos que chegar aos 25 antes. Então, por favor, se inscreve no canal para você ficar por dentro de tudo, deixa o like para fortalecer esse vídeo, ser entregue por mais vezes no YouTube e entender a relevância dele. Seja membro se você quiser, tem vídeo recente gravado sobre opinião, algumas situações jornalísticas, de bastidores. E hypa o vídeo, que também me ajuda muito ao YouTube me colocar lá na página inicial como referência da parte de esporte, fechou? Mas se inscreve, por favor. Bom, assuntos burocráticos são muito difíceis, de forma geral, de explicar detalhadamente, então eu vou tentar ser o mais simples na fala possível, tá? Mas como vocês já sabem, ontem ocorreu uma reunião para falar sobre SAF, a possibilidade do Santos de vir a SAF, tá? Uma reunião informal, então não teve votação de sim, vamos ser SAF, não vamos ser SAF. É uma coisa extremamente inicial ainda no Santos, por mais que já tenha tido uma avaliação da XP, uma empresa de investimentos que colocou o Santos como 2 bilhões de possibilidade aí para estar sendo vendido, ainda é muito embrionário. Por mais que exista uma pressa, e eu vou falar isso mais tarde durante o vídeo, né, conforme eu vou falando dos tópicos que eu anotei aqui, mas para eu não me atropelar, existe uma certa pressa por parte da direção para colocar essa SAF fora do papel. Tem muitos processos para acontecer, sobretudo votação, e essa votação é feita de uma forma muito específica, mas vamos por partes. Primeiro, ninguém da direção estava presente ontem nessa reunião informal. Informalidade significa sem ata, sem registro e sem necessariamente a participação da diretoria. Então, Marcelo Teixeira não estava, Marcelinho não estava, ninguém da alta cúpula estava, comitê gestor não estava. Foi um grande bate-papo entre conselheiros e o especialista Rodrigo Monteiro de Castro, que, enfim, já teve participação, teve posicionamentos importantes e trabalhou em relação a em situações de SAF. Ele tem um peso importante pro processo e basicamente foi uma grande conversa para tirar dúvidas, principalmente em relação à porcentagem por parte dos conselheiros com ele, né? Porcentagem, como que é cobrado, como que vai ser essa votação, se ia votar ontem mesmo, né? Porque por mais que nós da imprensa auxiliem na informação ali aqui, ainda assim teve o conselheiro achando que ontem era momento de voto e nem perto disso ainda, né? Repetindo, uma reunião informal. Então, tiveram dúvidas tiradas, lembrando que não tem uma proposta na mesa de nenhuma empresa até o momento, existe apenas o valor possível para uma empresa, na teoria, mandar para o Santos caso queira fazer a compra, mas não tem uma proposta na mesa, tem apenas a base do valor, que foi uma avaliação feita pela XP, que é uma empresa de investimentos, fechou? Que precificou nesses 2 bilhões. Mas, um dos questionamentos, por exemplo, que foi feito dentro dessa reunião, muitos conselheiros participaram, tá? A participação foi muito boa mesmo do conselho, pelo que eu consegui apurar em relação a dúvidas, e dúvidas super justas, né? Por exemplo, por que o Santos escolheu a XP como essa empresa de precificação? E por que apenas a XP? Por que não buscar outras empresas de avaliação diferente que a XP usa, né? Porque a XP basicamente usa a receita do Santos e multiplica por um X para dar esses 2 bilhões. E tem empresas, por exemplo, que levam em consideração a história, o peso do clube, a história Pelé, como que isso se envolve, se está dentro do valor fixo da instituição, que deveria estar valorizado por ser o clube do Pelé, teoricamente. Mas tem formas diferentes de avaliar esse valor de clube e a XP usa o básico, que é a multiplicação da receita. Então esse tipo de questionamento, na minha visão, é super válido, tá? Mas tem empresas que consideram o valor de história, sobretudo Pelé, para estar fazendo esse valor, esse valuation, como dizem por aí, esse mundo empresarial e business. Então, esse foi um dos questionamentos dos conselheiros para o nosso amigo Rodrigo Monteiro, o especialista em SAF. Então, tiveram dúvidas realmente pertinentes, e aí entra um ponto na minha visão que me traz um pouco de receio, porque eu sempre falei na live do trio, enfim, principalmente, né, aqui é a primeira vez que eu trago o tema SAF, sobre vocês terem calma, né, respirarem para entender um pouco mais sobre esse tema, porque não vai acontecer de uma hora para outra.
mas ontem se falou muito em uma SAF em 30 dias, né, em uma agilidade sobrenatural. Então, isso aconteceria caso, essa pressa exista porque realmente tem uma proposta por trás ali na manga e ainda não foi apresentada, mas já está começando a ter esse movimento de explicação de SAF e tirar dúvidas e sanar dúvidas para quando chegar e apresentarem essa proposta todos já estarem bem mais esclarecidos. Mas eu acho essa pressa desnecessária, honestamente, por mais quente que seja o assunto, por mais que eu tenda a estar inclinada a concordar com o Santos virar uma SAF, eu acho que a pressa nunca é bem-vinda, principalmente por se tratar de um tema extremamente burocrático. A gente vê a Arena, por exemplo, que é um assunto caótico na minha visão. Vocês não vão acharem vídeos de Arena no meu canal até cair o primeiro tijolo. Mas é um tema burocrático que, consequentemente, quanto mais se fala, menos se vê na prática, né? Então, essa pressa para agir, mostrar para a torcida que existe um trabalho sendo feito, sempre me traz bastante receio. Mas essa SAF em 30 dias, teoricamente, essa pressa da diretoria faz entender, né, dá essa impressão de que existe algum movimento por trás que não foi revelado ainda na mesa, né, na proposta, mas que existiu algum interesse, alguma coisa tem por trás para essa pressa de 30 dias, SAF do nada, tá nesse movimento, né? E aí o que mais incomodou de forma geral vocês, que eu vi nas redes sociais e fui atrás de entender um pouco mais para esclarecer para quem tá um pouco por fora e já dar essa versão, esse posicionamento, é o voto, como esse voto aconteceria, né? E aí existe o voto em bloco, que é como o Santos irá fazer essa votação caso realmente venha uma proposta, lembrando que não existe uma proposta, tá? E não o bloco individual. O que significa isso? Vou dar o exemplo que eu estava conversando com o Sete, que eu acho que é o mais bobo possível, que mais esclarece. Quando você está em uma reunião de condomínio, você normalmente tem a ata lá com as melhorias da piscina, que vai ter uma piscina aquecida agora, e todo mundo com uma piscina aquecida no inverno. E aí, além da piscina aquecida, vão ter novos móveis para a área da piscina, para você ter a possibilidade de começar a entrar com comida dentro da região da piscina. Que mais? Vão ter novos móveis, né? Vão ter novas espreguiçadeiras estofadas agora, para o maior conforto de quem usa a área da piscina. Mas a piscina fecha às 6 da tarde. Você tá me entendendo? O bloco? Fiz um bloco aqui. E você não pode anular único e exclusivamente a piscina fecha às 6 da tarde. Então, basicamente, ou você aprova tudo ou você recusa tudo. E esse é o grande ponto dessa votação em bloco que incomoda muito, porque se entram essas piscinas às 6 horas da tarde dentro dos blocos de votação em relação à SAF. Então, tem muitos benefícios a SAF, tem formas diferentes de SAF, tem SAF que é uma compra total do clube, tem uma compra parcial em que o Santos, por exemplo, pode ficar com vila, base e vender o restante, ou a empresa cuida de tudo e ponto, acabou. Então tem alguns modelos de SAF, como não chegou proposta, eu nem vou detalhar tanto isso porque eu pretendo trazer outros vídeos sobre o tema, tá? Mas esse voto em bloco traz bastante dúvida e isso coloca em xeque essa pressa para transformar o Santos em SAF em 30 dias. Coloco entre aspas porque eu realmente estou bem desacreditada disso, tá? Mas é mais opinião do que informação. A informação é que o Santos realmente bateu muito na tecla ontem sobre essa SAF sair em 30 dias. Mas justamente por essa votação em bloco, em que tudo se entra e ou se aprova ou não se aprova, no desespero de todos, basicamente, em ampla maioria, olharem com bons olhos e estarem inclinados à SAF, passar essas coisinhas desapercebidas, né? E isso se entrelaça em política, né? Que no fim das contas é tudo que envolve o Santos, fora futebol, é a política. Então, o receio de vocês é super válido, é uma coisa que também me preocupa, as letras miúdas, né? Então, a SAF, o Santos vai ficar com a base, o Santos vai ficar com a Vila Belmiro, o Santos vai ficar com o CT, o Santos XXX, mas o Santos, insira aqui uma letra miúda terrível, sei lá, o Santos... não sei, não consigo nem exemplificar, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Essa letra miúda preocupa muito vocês e é uma preocupação mega blaster válida, tá? Do que pode entrar nessas letras miúdas no meio de um monte de coisa positiva, que vai ter aquele asterisco que no desespero pode passar desapercebido. Então, o que pode acontecer, e isso eu falo sem informação, porque a reunião informal aconteceu ontem, então eu só tô tentando dar um parecer maior para vocês do que pode ocorrer, o Santos acabar votando apenas e exclusivamente SAF ou não.
abrir uma votação para sim, você quer SAF, não, você não quer SAF. Sem necessariamente o bloco de informações para agora, para poder ocorrer em 30 dias, caso eles realmente queiram isso. Porque caso não, eu acho extremamente fora da realidade você realmente colocar tudo no papel e tudo ser votado na agilidade de 30 dias sem o cuidado do conselho, que também está claramente bem interessado no assunto. Como eu falei, teve muita participação de conselheiro hoje, fazendo perguntas super realistas, super esclarecedoras e super sãs. Isso é uma ótima notícia. Então, é isso. Acho que eu consegui passar por tudo. Me desculpe se faltou alguma informação que você ficou curioso. Pode deixar nos comentários caso eu não tenha explicado, tá? Mas repassando, ninguém da direção presente. Vou ler aqui meus tópicos. Ninguém da direção presente. Reunião informal, sem ata e sem registro. Justamente por isso que não tinha direção. As dúvidas foram tiradas com o especialista Rodrigo Monteiro de Castro, que é referência em SAF. Não tem uma proposta na mesa, tem apenas um valor, precificação da avaliação da XP de 2 bilhões. Receita multiplicada versus valor, levando em consideração a história do clube, a diferença de forma de avaliação e o porquê que necessariamente tem que ser a XP, porque não trouxeram outras empresas para bater de frente com a ideia e trazer mais opções, que é uma ótima pergunta de um conselheiro, não tenho o nome, desculpem. SAF em 30 dias me preocupa, o porquê dessa pressa desnecessária, que tipo de coisa que a diretoria pode ter na manga e não ter aberto até o momento. E o voto em blocos de artigos versus bloco individual, ou seja, você aprova tudo ou recusa tudo. Lembre-se sempre da piscina fechando às 6h30, que é terrível na minha visão. Letras miúdas são sempre perigosas. É isso, amigos. O vídeo ficou longo e realmente não tem como eu explicar tudo que envolve a SAF nesse único vídeo, mas acho que é um bom esclarecimento de dúvidas para vocês, fechou? Pelo esforço, se inscreve, vai. Eu vou esperar. Se você não se inscrever, você tá sendo tremendamente maldoso. Se inscreveu? Obrigada. Se inscreve aí, por favor. Deixa o like para fortalecer o vídeo e essa informação realmente chegar para o máximo de pessoas possíveis para entenderem em que pé está essa situação de SAF. E até o próximo vídeo. Obrigada por tudo. Um beijo.